Algumas propriedades que são bastante utilizadas são propriedades que a gente pode demonstrar, né, que são demonstráveis. Aqui eu estou enunciando essas leis. A lei da idempotência, que diz que a união A é o próprio A, ou seja, toda vida que eu tenho A união com A, ou seja, um conjunto com união com ele próprio, é o próprio conjunto. Da mesma forma, a interseção de A com A é A. A união e a interseção são comutativos, ou seja, A união B é igual a B união A, ou seja, eu posso tanto fazer A união B ou B união A, tanto faz, eu tenho o mesmo conjunto, né, que é o resultado da operação disso. Da mesma forma, a interseção B é igual a B interseção A. Eu tenho associatividade, né, ou seja, se eu tenho três conjuntos A, B e C, eu posso fazer A união B depois com a união C, ou posso fazer A com a união B ou C. Tanto faz, né? Se eu tenho duas uniões sendo aplicadas aqui, eu posso fazer em qualquer ordem, tá? Da mesma forma para a interseção. A inter B e depois isso, esse conjunto inter C, é a mesma coisa de A inter B inter C, tá? Eu tenho a distributividade, ou seja, se A união B, isso interseção C, isso aqui é quem? É A interseção C, união B interseção C. A interseção B, união C, eu de novo, a lei da distributividade me diz que eu tenho A união C, interseção B, união C. Eu tenho a absorção, se eu tenho A união B, interseção A, eu tenho quem? Eu tenho o próprio conjunto A. Se eu tenho A, interseção B, união A, eu tenho quem? O próprio conjunto A. E por fim, duas leis de De Morgan, que o conjunto A menos o conjunto B união C é a mesma coisa de fazer o quê? Subtrair do conjunto A o B e depois fazer a interseção disso com A menos o C. Tá? E aí, B, o outro De Morgan, A menos B interseção C é fazer quem? É fazer o A menos B união A menos C. Tá? Então, essas são duas leis de De Morgan. Bem, se a gente quisesse provar essas propriedades, só para dar um exemplo, né? Se eu quisesse provar a igualdade desses dois conjuntos, ou seja, que A união B interseção C é igual a A interseção C união B interseção C. Ora, como é que a gente mostra que dois conjuntos são iguais? Eles são iguais se todos os elementos que pertencem a esse primeiro conjunto também pertencem ao outro e vice-versa. Ou seja, vale a ida e vale a volta. Então, para eu mostrar que essa lei da distributividade vale, o que eu faço? Eu primeiro suponho que um dado elemento X pertence a A união B e interseção C. A partir daí, eu aplico as definições de conjuntos para demonstrar que esse X também pertence à interseção C ou B interseção C e que a volta também vale, que se esse cara pertence, esse aqui também, esse mesmo elemento pertence a esse outro conjunto, tá? Como é que a gente faz para demonstrar isso? Simplesmente a gente usa as definições. Ora, se eu tenho que um elemento X ele pertence à interseção de dois conjuntos, então é porque o X pertence à união B e o X pertence a C. E aí eu continuo o meu desenvolvimento, o meu raciocínio. Ora, se eu sei que X pertence a A união B, é porque o X pertence a A ou o X pertence a B. E eu permaneço, né, com o resto da minha equação que dizia que X pertencia a C. Ora, agora o que eu estou dizendo?
eu estou dizendo que o x pertence a A, ou o x pertence a B, e o x pertence a C. Então, isso significa dizer que ou x pertence a A e x pertence a C, ou x pertence a B e x pertence a C. Ou seja, eu posso fazer a distribuição disso, tá? Aí eu agora, né, passo a construir o meu conjunto, né? Ou seja, se x pertence a A e x pertence a C, é porque o x pertence a A interseção C. Se x pertence a B ou x pertence a C, é porque x pertence a B ou C. E aí eu permaneço com a minha disjunção que eu já tinha, tá? Ou seja, x pertence a interseção C ou x pertence a ou a B interseção C. Logo, x pertence a interseção C ou união B interseção C, né? Que essa é a definição da união.